Ativa de Administração Pública e nós estamos sendo gravados. Confesso a vocês que nós passamos por um momento inicial da aula de respostas de algumas perguntas e aí eu não fiz questão de fazer a gravação da aula. Vou deixar para gravar só o momento das respostas das perguntas, tá? Que vai ser o primeiro período da aula dessa semana. E as perguntas se referem à questão da responsabilidade do Estado e hoje nós terminamos essa parte e vamos passar a falar do poder regulamentar do Estado, tudo bem? Vamos então para as perguntas. A primeira pergunta é: quais são os elementos de responsabilidade civil do Estado? E alguém, por um acaso, saberia passar essa resposta para a gente aí? Quais são os elementos de responsabilidade civil do Estado? O que eu achei aqui, o que eu anotei foi que são 4 elementos: a conduta estatal, o dano, o nexo causal entre conduta e o dano, e o elemento subjetivo, a culpa ou o dolo do agente. Aí, tem alguma coisa a ver? Tá certo? Essa resposta lá é correta e a gente deve levar em consideração alguns aspectos dentro dessa resposta. O direito, ele coloca como elementos da responsabilidade civil esses 4, como regra, dentro da teoria aquiliana, dentro da teoria civilista. Quero dizer, dentro da responsabilidade civil assim dita como tal. O STJ tem um entendimento, como a doutrina também faz, que quando nós falamos responsabilidade civil, nós acabamos diferenciando o ato de uma responsabilidade contratual, por exemplo. Então, falando em responsabilidade civil é uma coisa, falar em dever de indenização contratual é outra coisa. Geralmente, quando nós falamos em elementos da responsabilidade civil, nós estamos falando daqueles elementos previstos no artigo 186 do Código Civil, aquele que diz uma conduta comissiva ou omissiva que gera dano ferindo o direito de outrem. Então, quando eu contrario o direito de outra pessoa, causando dano a ela por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, seja eu tendo praticado com dolo, seja eu tendo praticado com culpa, eu acabo praticando um ato ilícito. E o artigo 927 do Código Civil diz que quem pratica ato ilícito tem responsabilidade civil. Então, juntando os elementos desse artigo 186, a gente poderia chegar à conclusão, então, que os elementos da responsabilidade civil são esses 4: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa. Nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Acontece que existe a previsão legal de a responsabilidade civil. A gente já disse que ela pode ser contratual ou extracontratual. A que nós estamos estudando é a responsabilidade civil tida como extracontratual. Só que existe dentro da própria legislação, e a doutrina e a jurisprudência também trabalham em cima disso daí, o fato de a responsabilidade ela ainda ser classificada como objetiva ou como subjetiva. Dentre as teorias da administração pública, como a teoria do risco integral, inclusive, não só do risco administrativo, nós temos a consideração de que a responsabilidade, ela ora vai poder ter 4 elementos, ora ela vai ter 3 elementos. E qual que é a diferença disso? É porque dependendo de onde você encontra a pergunta de responsabilidade civil, você vai estar com uma resposta em que haverá 4 elementos, ou você vai estar diante de uma resposta em que haverão apenas 3 elementos. Desculpe, a conjugação aqui do plural e do singular. Para vocês terem uma noção, quando nós falamos em direito do consumidor, a responsabilidade civil, em regra, é objetiva. Quando nós falamos em relação civil, a responsabilidade civil, em regra, quando nós falamos no Código Civil, a responsabilidade civil, em regra, é subjetiva. E quando nós falamos em relação à responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil do Estado, nós colocamos que a regra é a responsabilidade civil objetiva.
Então, quais são os elementos da responsabilidade civil? Essa é uma pergunta. Quais são os elementos da responsabilidade civil do Estado? Essa é uma pergunta que vai ter uma resposta diferente. Porque a responsabilidade civil do Estado, assim como nós temos uma regra na responsabilidade civil dentro do direito do consumidor, ela não se equivale à responsabilidade civil do Código Civil na natureza. Quero dizer, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, e a responsabilidade da pessoa física, numa relação contratual minha contigo, é uma responsabilidade civil subjetiva. Então, quando eu faço a pergunta de qual que é a responsabilidade, quais são os elementos da responsabilidade civil do Estado, na verdade, eu vou colocar que o Estado, para eu buscar a condenação do Estado, basta eu como advogado, basta você como advogada, comprovar apenas 3 elementos na narrativa fática na peça inicial. E o Estado, na hora de se defender, ele não vai poder trazer uma alegação que ele não teve culpa, porque para a gente pouco importa o elemento culpa. Não importa se ele agiu com culpa ou se ele não agiu com culpa, porque para eu buscar a condenação do Estado, basta eu comprovar 3 elementos. E as excludentes da responsabilidade civil do Estado vai ter que se pautar na conduta ou no dano. Na verdade, na conduta ou no nexo de causalidade da sua conduta em relação ao dano. Então, o Estado, para ele se defender, ele vai acabar falando assim: o quê? Você está ajuizando uma ação contra mim, mas foi um particular que fez isso contra você, não fui eu. Ele fala assim: não fui eu quem pratiquei a conduta. Ele vai lá e pronto, ele tirou a responsabilidade dele. Você ajuizou uma ação contra o Estado fala assim: escuta, tudo bem, você estava em uma rodovia minha, ou escuta, tudo bem, você estava dentro de um estabelecimento público, ou tudo bem, mas acontece o seguinte: o que foi feito, o que causou o teu dano, foi um ato que você mesmo praticou. O que causou o teu dano foi você mesmo que causou isso. Foi uma atitude tua, foi uma conduta tua. A culpa é exclusivamente tua. Vamos pegar a título de exemplo. Chega uma pessoa e ajuiza uma ação de danos morais porque um parente próximo acabou sendo infectado pelo coronavírus. E aí essa pessoa ajuiza uma ação de danos morais porque o familiar, o parente próximo acabou falecendo. Fala assim: ação de danos morais porque cheguei lá no hospital e mesmo sendo atendido no hospital, o meu parente morreu. Ele não foi colocado na UTI desde a hora que chegou, no pronto-socorro, nada disso. E faltou leitos, etc. Sabe o que o Estado vai colocar na resposta dele, na defesa dele? Fala assim: olha, entendo que a perda de um ente querido abala mesmo a moral, o reconhecimento dos tribunais é nesse sentido, sem nenhum desmerecimento. Acontece que nós estamos diante de um caso fortuito. Na verdade, não é culpa do Estado não poder fazer com que as pessoas não morram nessa circunstância da pandemia do coronavírus. Nós encontramos, inclusive, mais pessoas falecendo nos Estados Unidos da América, nós encontramos pessoas falecendo também na Suíça, nós encontramos pessoas falecendo no Japão. Se fosse assim falar, que fosse culpa aqui do Estado brasileiro, nós não teríamos pessoas morrendo em outros estados. É uma questão de força maior, que muitos, na verdade, falam que isso aí é um caso fortuito, né? Que é um evento da natureza, que ele é incontrolável, mas ele advém da natureza, não de uma conduta humana. Então, vejam, a resposta da primeira pergunta: quais são os elementos da responsabilidade civil do Estado? São 3. Conduta, dano e nexo de causalidade. Em regra, porque nós temos, em algumas ocasiões, por exemplo, o Estado se manteve inerte. Houve uma omissão. É um direito meu a estudar, e cadê que não tem vaga na escola pública? O Estado se omitiu. Eu posso comprovar a culpa em algumas circunstâncias do Estado? Sim. Então, quando ocorre uma omissão de um serviço público do Estado, a maioria da doutrina entende que eu devo comprovar a culpa do Estado. Falar que o gerenciamento da administração pública se deu de forma defeituosa, que agiu, então, o administrador público com culpa. Então, vejam, a regra é, conforme artigo 37, parágrafo 6º, os elementos da responsabilidade civil do Estado são conduta, dano e nexo de causalidade. Sendo certo que a doutrina acaba acolhendo para práticas de omissões do serviço público
a necessidade de que o interessado na reparação civil acabe comprovando a culpa do Estado. Tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Professor, Pois não? eu respondi aqui dentro daquilo que você já tinha passado anteriormente para nós, que é marcado. Então, assim, são os elementos da responsabilidade civil estipulada no artigo 186. Conduta pode ser comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade e culpa. E aí, logo abaixo, eu escrevi assim, certo? Eu deve ter passado. O nome dado a essa responsabilidade civil é a responsabilidade civil subjetiva. É isso mesmo. Só que, veja só, o que faz a gente, às vezes, acertar ou errar a pergunta vai ser a forma como a gente lê a pergunta também. Então, vamos só pegar a título de exemplo. Se eu faço uma pergunta, quais são os elementos da responsabilidade civil? Eu posso interpretar que eu estou fazendo a pergunta, quais são os elementos da responsabilidade civil subjetiva, porque eu não disse qual que era a disciplina, não disse qual. Então, em regra, a gente pega a resposta correta, seria assim: fato é conduta, dano, nexo de causalidade e culpa. Agora, pode ser que a pergunta no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser que a pergunta no seu concurso público seja uma pergunta um pouco mais detalhada. Por exemplo, quais são os elementos, em regra, quais são os elementos da responsabilidade civil do Estado? A resposta vai ser diferente. Olha uma outra pergunta. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil, em regra, será objetiva ou subjetiva? Então, vejam, nessa pergunta, nesse primeiro momento, quais são os elementos da responsabilidade civil subjetiva? São 4. Quais são os elementos da responsabilidade objetiva do Estado? São 3. Qual é a regra da responsabilidade civil do Estado? Que ela seja objetiva. Admite-se a responsabilidade subjetiva do Estado? Sim, se admite, segundo a doutrina, quando ocorre uma omissão no caso da prestação dos serviços públicos. Ou também no caso do direito de regresso da administração pública perante o servidor ou agente público. Então, veja só, quando é a administração pública buscando a reparação daquele juiz safadinho que, com dolo, criou uma fraude processual, isso é só um exemplo, o Estado, para ter o direito de ressarcimento frente ao dano que o próprio Estado causou pelo princípio da impessoalidade, que a pessoa ajuiza uma ação, ele coloca o Estado como um polo passivo. Nessa circunstância, uma ação sendo ajuizada pelo Estado, vamos supor que o Estado foi condenado a pagamento de 100 mil reais. Nesse exemplo, o Estado tira do seu bolso 100 mil reais, só que o Estado fala assim: juiz safadinho, eu quero esses 100 mil reais de novo nos cofres públicos, vem aqui pagar para mim. O juiz fala assim: Estado, por mais que você possa buscar o seu direito ao ressarcimento, o Código de Processo Civil, no seu artigo 143, inciso 1, fala que você deve comprovar que eu agi com dolo. E eu quero ver você comprovar que eu agi com dolo, porque Sérgio Moro passa vergonha perto de mim. Eu que sou uma pessoa pautada em provas, eu que sou uma pessoa honesta. E, na verdade, vocês afirmam, na verdade, a pessoa que ajuizou uma ação contra vocês, contra o Estado, ela simplesmente comprovou o quê? Que houve uma conduta e que houve um dano. E aí ele juntou um nexo de causalidade entre a minha conduta como advogado e o dano que ela sofreu, e o outro magistrado aí que foi condenar o Estado, condenar vocês a fazer o pagamento da indenização. Acontece que eu quero ver você, Estado, comprovar que eu agi com dolo. Isso aí é outra coisa, porque, na verdade, você alegou que eu agi com fraude, que eu agi com dolo, e Estado, você está alegando isso, aí no processo administrativo disciplinar, mas coisa nenhuma. Agir com dolo, coisa nenhuma. Agir no exercício regular da minha profissão. Eu tenho autonomia, eu tenho a minha independência para eu emitir aquela decisão, e outros juízes em outras comarcas já emitiram decisão em caso similar ao meu. O juiz vai lá, se defende, mostra que ele não agiu com dolo, ele não é condenado perante a administração pública ali com dolo, inclusive não precisou comprovar dolo coisa nenhuma na ação civil de reparação do Estado, apenas comprovou a conduta do juiz. E aí houve a condenação do Estado, inclusive sem comprovação de dolo do juiz. Porque não importa, ainda que tivesse agido o juiz de uma forma assim, desidiosa, culposa,
Então, é isso que eu quero dizer para vocês. A responsabilidade civil subjetiva, em algumas circunstâncias, que ela vai ser aplicável numa relação que envolva a administração pública, isso pode acontecer. Mas a regra é que a administração pública, que o Estado, portanto, a responsabilidade civil dele é uma responsabilidade civil objetiva. É um outro ponto. Foi colocado até na pergunta 2, né? A responsabilidade civil do Estado é objetiva ou é subjetiva? Então, a resposta da 2 é essa. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Eu parafraseei aqui, fiz citação, fiz um estudo comparado com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma relação de consumo, dizendo que a regra lá também, para vocês memorizarem, é que a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, não é subjetiva. Basta, então, o consumidor comprovar dano, dano e nexo de causalidade. Não precisa comprovar culpa do fornecedor. Basta, em regra, o consumidor comprovar frente ao fornecedor conduta, dano e nexo de causalidade. Não precisa comprovar culpa. Então, e qual que é a exceção que existe lá no Código de Defesa do Consumidor? Frente aos profissionais liberais. Então, vem uma pessoa e contrata um eletricista, vai ter que comprovar que o eletricista prestou um mau serviço na sua casa. A pessoa vem e contrata aquele marido de aluguel, e de repente aquele serviço não foi aquelas Coca-Cola, não foi bem prestado. Vai ter que comprovar que o serviço não foi bem prestado. Não é falar assim, ele veio aqui, deu curto, uma lâmpada queimou e a culpa é do eletricista. Coisa nenhuma, comprova, vai ter que comprovar que a culpa da lâmpada ter queimado é por conta de que foi feita uma má instalação elétrica. Vai ter que comprovar, porque se não comprovar dentro de um profissional liberal, dentro de aquele que segue um exercício de profissional de forma autônoma, se não comprovar a culpa em relação a esses profissionais, não vai ter responsabilidade civil objetiva. Só que essa é uma exceção dentro da relação do consumo. E da mesma forma a gente encontra algumas exceções dentro da relação administrativa, relação pública administrativa. Tá bom? E aí nós temos a pergunta 3, em quais circunstâncias o Estado responde de forma subsidiária? Uma nova pergunta, então, quando que o Estado responde de forma subsidiária? Gente, nós temos vários tipos de danos, nós temos danos emergentes, nós temos lucros cessantes, temos a possibilidade de, o que não gera responsabilidade, mas dano eventual não gera responsabilidade civil, dano inexistente muito menos. Então nós temos algumas nomenclaturas, e fora essas nomenclaturas, a gente ainda pode falar dos tipos de responsabilidade. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo em que, só para a gente memorizar o que seria isso, então, essa responsabilidade subsidiária. Vamos pegar um exemplo em que você tenha um filhozinho. E vamos imaginar que você chegou para o seu filhozinho e falou assim, filhozinho, hoje é seu dia de lavar a louça. Porque no mundo moderno, a gente tem que colocar os moleques também para lavar louça. Acabou aquele negocinho de moleque fica no carrinho e a menininha fica na bonequinha. Aí daqui a pouco cresce, vai a menininha pro fogão, vai a menininha para lavar louça e vai o moleque só para jogar bola. Acabou esse negócio. Hoje em dia a mulherada tá jogando bola também. Hoje em dia os moleques estão ficando em casa assim para ajudar a fazer a comida, etc. Até porque, a gente veio de uma evolução machista que a gente tem que quebrar isso aos poucos, né? Então, você pai, você mãe que assiste essa aula aqui, saiba disso, que se você eventualmente está deixando o moleque muito fanfarrão, muito brincalhão e está colocando a responsabilidade só numa filha mulher, você está prejudicando o seu próprio filho. Falo eu por experiência própria, que estou tendo que aprender a mexer numa cozinha a partir dos meus 34 anos. Quando eu saí do lado da minha namorada, saí do lado da minha mãe, saí do lado da minha esposa, né? Hoje, feliz ou infelizmente, uma pessoa divorciada, e de repente eu me encontro dentro das minhas responsabilidades profissionais, tendo que ter aquele momento de espairecer a minha cabeça lavando louça. E, poxa, eu estou pegando a experiência de fazer comida com 35, 36 anos. Então, por que eu não sei fazer isso? Porque a educação que eu recebi foi uma educação machista. Não, mas minha mãe não é machista, professor. Se o senhor conhecer minha mãe, não é machista. Bom, então tua mãe deve ter te colocado para você limpar a casa desde cedo, para você lavar a louça desde cedo, para você fazer comida desde cedo. Realmente, sua mãe não é machista. Assim fez tanto com você, que é menino, como com a sua irmã, no caso, menina.
Então, veja, eu explico isso para vocês justamente nesse sentido aqui de nós falarmos a respeito de qual é a responsabilidade. É direta? Filho, hoje é você que vai lavar a louça. Você que vai lavar a louça hoje, filhozinho. Aí chega o filhozinho, né, desacostumado com isso, fala assim, mãe, então tá bom, vou lavar a louça. E aí termina, enquanto vai fazendo o almoço, a criança não se manifesta. Termina o almoço, mamãe, eu vou dar uma dormida depois do almoço. Na hora que termina o almoço, chega um amigozinho e fala assim, vamos ali bater uma bolazinha, ele vai lá, bate a bolazinha dele, ou vamos lá na casa do outro amigo, ele vai lá na casa do outro amigo. Chega a hora de fazer a janta, a pia inteira suja. A criança volta para casa, não pode hoje em dia dar palmadazinha mais, né? Mas a mãe fala assim, tá aqui seu celular. Vou tirar a internet do seu celular. Não, mãe, não tira a internet do meu celular, não. Ah, não, mãe, não faz isso não. Por quê, mãe? Porque, olha, é o seguinte, eu passei uma responsabilidade para você e você não cumpriu com sua responsabilidade. Não, mãe, mas eu falei para Fernanda para lavar a louça para mim hoje. Eu falei, filho. Aí você fala, né, filho, eu pedi para quem lavar a louça? Eu pedi para você ou para Fernanda? Você pediu para mim, mãe, mas eu conversei com a Fernanda. Então, eu repito, filho, a responsabilidade era direta de quem? Era minha, mãe, mas eu passei. Mais coisa nenhuma, você não conversou isso comigo, a gente não combinou isso, e aí eu passei para você a responsabilidade direta de você prestar esse serviço. Se você não prestou, então agora dá aqui o seu celularzinho e eu vou tirar a internet do seu celularzinho. Veja só, gente. Outra coisa seria eu falar assim: Enzo, Fernanda, é para vocês lavarem a louça hoje, hein? Eu não falo para quem, eu falo para eles. Eu coloquei a responsabilidade solidária para ambos. Eu não falei assim, Fernanda lava metade, Enzo lava metade. Fernando, Enzo, lavem a louça hoje. E aí o que vai acontecer? Pode ser que aconteça. Essa situação é uma situação que eu recebo o nome de, sim, responsabilidade direta, só que ela não é responsabilidade direta exclusiva. O primeiro exemplo é a responsabilidade direta exclusiva. Agora eu estou falando de uma situação em que a responsabilidade vai ser direta de ambos, todavia, ela é uma responsabilidade solidária. Se Fernanda for lá e lavar só 50% da louça, a mãe vai chegar e vai brigar com os dois. Vocês lavaram só metade da louça, que coisa feia. Não, mãe, eu lavei metade e deixei a metade pro Enzo. Quem falou que era para lavar só metade? Em nenhum momento eu falei que era para lavar só metade. Eu falei que era para lavar a louça. Então vejam, nessa circunstância que eu estou passando para vocês, é responsabilidade direta solidária, tem que cumprir integralmente. Se a Fernanda fez integralmente, depois ela que cobre o Enzo para lavar a metade dela num outro dia. Então existe sim essa questão do direito de regresso dentro da responsabilidade civil solidária, isso aí é um fato verídico, é um fato normativo, é um fato legal. Só que a responsabilidade civil solidária vai ser dessa forma. Existe mais de um sujeito obrigado, seja no polo ativo a prestar o serviço, seja no polo passivo, aquela que recebe a prestação de serviço ou produto. E, nessa circunstância, haverá responsabilidade pelo cumprimento integral de qualquer uma das partes envolvidas, seja na prestação de serviços, fornecimento de produto, seja no pagamento em relação a esse serviço ou a esse produto. Tá? E aí chegamos ao momento da responsabilidade subsidiária. E a responsabilidade subsidiária é aquela que ela vem no seguinte exemplo. Enzo, você está muito peralta. Está muito peralta desobedecendo a mamãe. É o seguinte, ó, hoje é seu dia de lavar a louça. Hoje é seu dia de lavar a louça e olha, Fernanda, esses dias você também deu trabalho para a mamãe. É o seguinte, se o Enzo não lavar a louça, é para você lavar. Estou saindo. Quando eu voltar, eu quero essa louça lavada, enxugada, seca e já guardada no armário. Então, essa terceira forma é a terceira forma de responsabilidade em que se colocou nas costas da Fernanda uma responsabilidade subsidiária. Primeiro vai se cobrar o quê? Vai se cobrar que o Enzo faça. E se o Enzo não fizer, aí que vai se cobrar que a Fernanda tenha feito. Ok? Para melhorar o teu exemplo, assim, Enzo, hoje é o seu dia de lavar. Fernanda, se ele não lavar hoje, você lava, tá bom? Se ele não lavar hoje, você lava. Então, veja, esse é um tipo de responsabilidade subsidiária. Aí vem a pergunta, em quais situações que o Estado acaba tendo essa responsabilidade subsidiária? Poxa, se eu estou falando que eu estou diante de uma prestação de um serviço público da administração pública direta, eu não vou falar de responsabilidade civil subsidiária, eu falo de uma responsabilidade civil direta.
Ah, eu estou falando de um órgão dentro da administração pública direta. Administração pública direta, responsabilidade civil direta. Ah, professor, mas acontece que no exercício de atos de um ministério, para o serviço ter sido bem prestado, esse ministério acabou criando uma autarquia. Esse ministério, essa secretaria de uma prefeitura, no exemplo aqui para ficar mais perto, acabou criando o SAMAI. E assim vai, gente. Quando são criadas essas subsidiárias, desculpe, ou seja, esses membros da administração pública indireta, dentro da sua personalidade jurídica, eles passam a ter responsabilidade civil direta. Então, foi criada uma autarquia, CNPJ própria. Foi criada uma fundação pública, CNPJ própria. Foi criada uma empresa pública, CNPJ própria. Foi criada uma sociedade de economia mista, vamos lá. Foi criado também um CNPJ próprio, cada qual com sua responsabilidade individual. Mas e caso falte dinheiro para elas? Chegou lá na hora da indenização, elas não tinham dinheiro. A Petrobras quebrou. O Banco do Brasil foi ao lixo. Caixa Econômica Federal, vixi, esquece. Sem dinheiro algum. Vai lá fazer financiamento lá, ver se você pega o dinheiro deles, né? Acabou o dinheiro. Não consegue mais não. São exemplos, né? Passando exemplos. Acabou o dinheiro deles, você vai para pegar o dinheiro da administração pública direta. Porque nesse caso, a administração pública direta, o CNPJ da administração pública direta, no caso aqui do Poder Executivo da União, vamos falar da própria União, do ente federativo da União, ela terá responsabilidade civil subsidiária frente aos membros da administração pública indireta, mas que terá responsabilidade, terá. Mas nesse caso será subsidiária. E nós temos também, em grosso resumo, que a responsabilidade civil do Estado vai ser subsidiária quando estivermos falando de membros da administração pública indireta, que ainda pertencem ao primeiro setor, como também estivermos falando daqueles pertencentes ao segundo setor, que vai ser as concessionárias e as permissionárias de prestação de serviço público. Então, quando eu falo, por exemplo, de um pedágio, eu estou falando do segundo setor. O terceiro setor é exagerar, né? Fala que o Estado vai ter responsabilidade subsidiária no terceiro setor, porque terceiro setor são aquelas entidades que não possuem finalidade lucrativa, mas que prestam serviços que assessoram a função pública. Por exemplo, encontramos hospitais que quem nunca ouviu falar numa Santa Casa, quem nunca, olha, a gente pega exemplo aqui do esporte, de cultura, o próprio CTG em Tangará da Serra, que pode acabar recebendo, se houver uma busca, benefícios de abatimento de imposto de renda de outras empresas, ou até mesmo benefícios com dinheiro público da própria prefeitura. Pegamos aqui a Casa do Adolescente em Tangará da Serra, a Casa da Criança em Tangará da Serra. Vejam, elas não têm finalidade lucrativa, só que não são entes ligados à prefeitura, não são entes da prefeitura, não é, por exemplo, um SAMAI. Então, quando a gente fala Casa do Adolescente, nós estamos falando de uma entidade de terceiro setor. Gente, a gente não vai poder ficar culpando agora a prefeitura, responsabilizar subsidiariamente a prefeitura por conta da Casa da Criança, por exemplo. Isso não. Ok? Isso aí não conseguimos, mas dentro do primeiro setor, administração pública indireta, e dentro do segundo setor, permissionárias e concessionárias, nós encontramos sim a responsabilidade civil do Estado de forma subsidiária, tá? Até o presente momento aqui, a participação do Carlos e da Lília nas respostas, tá? Vamos para a próxima pergunta. Quais as possibilidades de um Estado responder por atos de iniciativa legislativa? E a outra pergunta, quais são as possibilidades, né? E quais são as responsabilidades dos atos jurisdicionais? Pergunta 4 e 5. E no caderno de vocês foi colocado o quê? Foi colocado que juiz, falando aqui da responsabilidade jurisdicional, juiz, ele é um servidor público, juiz, ele é um agente público, juiz não é Deus. E todos os auxiliares da justiça estão auxiliando quem? Aquele que tem o poder final de decisão. O poder judiciário, ele é estruturado
E quando nós falamos em responsabilidade jurisdicional, nós estamos falando da responsabilidade no exercício da função. Eu não vou falar responsabilidade jurisdicional se de repente um carro do Fórum de Tangará da Serra bateu no seu carro. Isso aí a gente não vai falar que é a responsabilidade jurisdicional, não. Aí, nesse caso, a gente vai falar de uma responsabilidade do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, simplesmente. Então, quando eu falo da responsabilidade jurisdicional, seriam de atos praticados dentro de um processo. Algo irregular dentro de um processo que causa danos a outra pessoa. Então, essa questão do exercício do direito à ação, o que envolve isso, seria responsabilidade jurisdicional. E nós vimos que a verdade é que a regra é a não responsabilização do Estado na prática dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário. Essa é a regra. Não há responsabilidade civil do Estado pelas práticas regulares dos agentes públicos do Poder Judiciário. Todavia, quando existe um exagero, quando atuante de forma a causar dano, e a gente viu, citando o artigo 143, inciso 1 e inciso 2, também fizemos a citação do Código de Processo Penal, artigo 630, em que há uma condenação e o sujeito vai preso de forma irregular. Vimos as possibilidades de excludentes também no próprio artigo, sem prejuízo de termos feito a leitura do artigo 5º, inciso 65 ou 75, salvo melhor juízo, em que há uma previsão constitucional de que haverá responsabilidade do Estado por erros judiciários, por infrações do Poder Judiciário também. A regra é que não existe, mas uma vez comprovado o dano, o exagero no exercício da profissão pelos agentes do Poder Judiciário, pode-se buscar, sim, a reparação do Estado frente aos atos praticados pelo Poder Judiciário, porque uma pessoa, para ser um oficial de justiça, passou no concurso público, logo ele é um servidor público. Um juiz, da mesma forma, exceto o 5º Constitucional e exceto também os ministros do STF. Nós encontramos a regra, então, do próprio concurso público. Quando a pessoa é aprovada no concurso público, ela passa, então, a se enquadrar dentro da classificação dos agentes públicos, na segunda categoria, não como agente político, mas sim como um servidor público de carreira que exerce um cargo público. Oxe, a responsabilidade dele vai ser conforme o artigo 37, parágrafo 6º. Se comprovadas, então, conduta, dano e nexo de causalidade, bora responsabilizar também o Poder Judiciário, porque eles não deixam de ser empregados da administração pública nessa circunstância falando. Todavia, a gente tem que lembrar o seguinte: para eu fazer isso em relação ao juiz, eu devo comprovar o dolo. Não basta eu comprovar dano, nexo de causalidade e conduta, dano e nexo de causalidade. Não basta eu comprovar, minto eu. Basta comprovar isso para o Estado, e o Estado, para ter o direito de regresso perante o juiz, tem que comprovar o dolo dele. Em relação ao Poder Legislativo, gente, da mesma forma, se de repente a lei que tem que ser abstrata, tem que ser geral, ela acaba sendo criada de uma forma a prejudicar pessoas determinadas, um ambiente determinado, em que um próprio ato administrativo poderia ter essa autonomia, eu sou o chefe do Poder Executivo Municipal, vou desapropriar determinada região de Tangará, eu tenho esse poder. Agora, se o Poder Legislativo foi lá e criou uma lei para desapropriação de determinado local, isso aí foge à essência de uma lei. A lei tem que ser geral, tem que ser abstrata, não tem que ser específica para prejudicar alguém ou para beneficiar determinada pessoa. Nessa circunstância, sim. Então, lei de efeito concreto ali, um específico, vai ter responsabilidade. E a outra é quando o próprio STF reconhecer a inconstitucionalidade da lei e tiver presente os outros elementos de conduta, dano e nexo de causalidade. E aí vem o STF, reconhece pelo controle constitucional abstrato, ou seja, pelo controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ele acaba reconhecendo a inconstitucionalidade daquele ato legislativo. Então, aí também vai ter responsabilidade civil do Estado frente a um ato de iniciativa do Poder Legislativo, nessas duas circunstâncias. E respondida aqui, então, a pergunta 4 e a pergunta 5 também. Vamos para a pergunta 4 e 5, eu falei? Isso mesmo. A 5 e a 6 a gente deixa para o início da próxima aula. E a 7 vai ser o tema, inclusive, da próxima aula, prescrição, decadência. E vamos dar início na próxima aula, tudo dando certo, a respeito dos atos normativos. E entraremos, então, no último ponto,
do nosso plano de ensino para esse semestre. E já afirmo para vocês que nós estamos dentro do plano de horário, tá? Vamos conseguir terminar todo o conteúdo do semestre até esse mês, até antes das avaliações oficiais da disciplina, tudo bem? Eu vou encerrar aqui a gravação e fico aberto às perguntas aqui no intervalo, senão a gente volta às 8h45, tá?